Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 2, Módulo 5. Aprendendo com os Fatos Cotidianos. Roteiro 1, João Batista. Neste roteiro, nós vamos conversar sobre João Batista, entender a sua missão na chegada do Cristo. Isso tudo cotejando com a luz da doutrina espírita. Tópico 1, texto evangélico. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 3. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. João Batista é conhecido como precursor, aquele que viria antes de Jesus a fim de lhe preparar o caminho. Foi ele quem batizou o Mestre e o designou como Messias. João Batista, ele era primo de Jesus e ele anuncia, melhor dizendo, para aquele povo da Judéia que viria o Messias. João Batista, ele tem um papel muito importante dentro do cristianismo, porque ele vem trazer as primeiras luzes do cristianismo, os primeiros ensinamentos que preparariam aquele povo para a chegada de Jesus. João Batista foi o grande missionário de Jesus, porque o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Historicamente, ele é conhecido como primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, nascido em circunstâncias extraordinárias, em decorrência da gravidez de sua mãe em idade avançada. João Batista ele foi o grande missionário de Jesus porque ele veio externar a necessidade da melhora, da reforma íntima, a necessidade de se redimir dos seus pecados. E ele fazendo isso, ele queria preparar o povo para a chegada de Jesus. Outro ponto importante de João Batista é, como eu já disse, ele era primo de Jesus. E interessante que ele nasceu numa circunstância diferenciada, porque a mãe dele, que era prima de Maria, ela já tinha uma idade muito avançada para poder ter filhos. Então, a própria chegada de João Batista no plano material foi tida como um evento milagroso, um evento que despertou ali a presença de Deus naquelas pessoas. Podemos dizer que João Batista ele é o símbolo do cristão que está em luta interna contra as suas imperfeições. É o símbolo do cristão no papel ativo, no papel de guerreiro para vencer a si mesmo, vencer as suas limitações e as suas sombras. Ele representa aqueles que estão empenhados na luta pela reeducação espiritual, sob o império da lei de causa e efeito. São conhecidos como legalistas da lei de Deus, que, se adotam posturas extremadas, transformam-se em fanáticos e exageradamente ortodoxos. O primeiro texto evangélico de Mateus, capítulo 3, 1 a 3, nos informa que durante a pregação, João Batista estimulava a multidão a arrepender-se, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é, pois, a base da melhoria espiritual. Podemos perceber que João Batista ele representa, então, aqueles que buscam ali a sua reforma, que buscam compreender que suas ações vão gerar consequências. João Batista, ele mostra para nós a compreensão da lei de causa e efeito na nossa jornada espiritual. Um ponto que o nosso material adverte é que
aqueles cristãos que se postam como João Batista podem, às vezes, perder um pouco o rumo, porque levam a tão ferro e fogo as leis divinas e o impacto delas em nossa existência, que passam a se tornar verdadeiros ortodoxos, verdadeiros ditadores da lei e da moralidade. E com isso, gera o efeito contrário. Ao invés de eles avançarem espiritualmente, eles acabam estacionando e se acrisolando no seu orgulho, no seu egoísmo e na sua vaidade. Um ponto importante é que João Batista, ele procurava esclarecer a multidão, esclarecer as pessoas sobre a chegada do reino dos céus. E ele sempre evocava que todos se arrependessem. E aí já fica uma lição para nós. O primeiro passo na evolução espiritual, ele passa pelo arrependimento, porque o arrependimento, ele exige que nós coloquemos a nossa consciência diante de nós e deixemos transparecer os nossos equívocos. E ao olhar os nossos equívocos, se arrepender significa que você quer fazer diferente, que você não quer cometer mais aquele erro, que você quer ali restaurar, corrigir. Esse é o sentimento que o arrependimento faz com todos nós. Outro ponto é que o arrependimento faz com que tenhamos uma consciência mais aclarada de que precisamos pensar na nossa vida futura, precisamos renunciar àquelas vontades imediatas, aos prazeres imediatos, em prol de um avanço, em prol de algo no futuro que representa para nós um crescimento espiritual, uma evolução. E isso só é possível se nós trouxermos dentro de nós a compreensão das leis divinas e a capacidade de enxergar as leis divinas aplicadas à nossa existência, à nossa jornada espiritual. Sabemos que sem o arrependimento não ocorre a regeneração do espírito. É necessário reconhecer as faltas cometidas e se preparar para repará-las. O arrependimento, então, é o mecanismo que faz com que nós impulsionemos nosso avanço. Mas o arrependimento, ele depende de uma força primária, de uma força inicial. E essa força inicial, muitas vezes, é dolorosa e é chamada de remorso, porque nós ficamos ali condoídos com o nosso equívoco, com o nosso erro. E o remorso, então, começa a nos atormentar. E é esse remorso que impulsiona para o arrependimento. É verdade que não necessariamente nós precisaremos toda vez experimentar o remorso para chegar ao arrependimento. Conforme formos avançando espiritualmente, o remorso ele não vai ter espaço, porque o arrependimento ele será instantâneo, ele será imediato, a gente vai perceber que se equivocou e vai tentar corrigir logo o nosso erro. O remorso ele é o resultado ainda do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que faz com que a gente não queira admitir o nosso equívoco. Mas é esse remorso que também nos impulsiona para o arrependimento. Até João Batista, a tentativa de se obter paz interior estava relacionada às obrigações religiosas ou às manifestações de culto externo, sacrifícios, holocaustos, oferendas, santificação do sábado, etc. Com Jesus, verificamos que Deus não está assentado no altar dos templos religiosos, mas que se encontra em todo o universo e no âmago do ser humano. João Batista, então, ele nos mostra uma nova face. A face de que nós, para chegarmos até Deus, para chegarmos a receber o perdão das nossas faltas, não é necessário nós cumprirmos rituais, porque até então o judaísmo, que era ali a religião que vigorava naquela região, ele trazia para as pessoas a necessidade de cumprir rituais, cumprir obrigações religiosas, cumprir sacrifícios chamados de holocausto. Era isso que estava constando, inclusive, nos livros que compunham a Torá. Por exemplo, no Levítico, traz uma série de rituais, uma série de sacrifícios, de holocaustos, que as pessoas deveriam cumprir caso transgredissem alguma lei divina. E João Batista ele vem dizer que não, que nós precisamos
buscar dentro de nós a compreensão dos nossos equívocos e trabalhar e agir para corrigi-los. Outro ponto importante é que João Batista, ele abre para nós, prepara-nos para a chegada de Jesus, porque Jesus ele vem nos mostrar a lei de amor, vem nos mostrar a relação com Deus, não como aquela relação do Deus punitivo e do Deus que estava nos altares, mas sim do Deus que habita em cada um de nós. O reino de que o versículo 2 de Mateus faz alusão tem significado bem diverso daquele que era apregoado pelo judaísmo, como bem nos esclarece o evangelista Lucas. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. João preparava o caminho para que Jesus pudesse nos fornecer a chave do reino dos céus e nos ensinasse as diretrizes para o alcance da harmonia pessoal, estabelecendo o reino de Deus no coração. João Batista pregava o advento do reino dos céus com ardor, usando de todo o poder de convencimento que possuía. João Batista, então, ele mostrava que o reino dos céus não era aquele reino que se imaginava, não era algo distante, e sim, ele estava ali entre todos, porque Deus está sempre presente entre todos. E outro aspecto importante é que João Batista, ele prepara a chegada de Jesus a partir do momento que ele já começa a quebrar aqueles dogmas, aquelas ideias cristalizadas que os judeus traziam a respeito do reino dos céus. João Batista, então, a nos apresentar no reino dos céus, ele convida que cada um reajuste os seus caminhos, endireite suas veredas, ou seja, procure o caminho reto, procure o caminho do bem, o caminho sem os equívocos, sem a prática do mal. E ele, então, ele desperta em cada um essa necessidade de renovação, essa necessidade de restauração do bem dentro de si. Preparar o caminho do Senhor, endireitando as suas veredas, conforme assinala o registro do evangelista em Mateus, capítulo 3, versículo 3, tem significado especial. No segundo texto de Mateus 3, 11, lemos que João Batista batiza com água as pessoas que desejam ser convertidas, atendendo ao rito judaico. Sabemos hoje que tal simbolismo é dispensável, uma vez que a verdadeira conversão ocorre no íntimo do ser. Outro ponto importante é a questão do batismo. João Batista, ele começa a mostrar que era através do batismo, através dessa limpeza, dessa higiene, porque a água representa isso, representa a limpeza, a higiene, a purificação. Através disso é que entraríamos em sintonia com Deus, através desse batismo. Mas precisamos entender que esse mecanismo, esse ritual, tinha muito mais o significado de um simbolismo, porque a verdadeira transformação não era exterior, e sim interior. Ela deveria vir de dentro para fora, e não de fora para dentro. No Espiritismo não há batismo ou outro ritual de qualquer espécie. Jesus veio em seguida à pregação de João Batista, oferecendo-nos o seu evangelho de luz e amor. À medida em que o ser avança sob a inspiração do alto, vai alcançando novos aprendizados, propiciados pela fieira das reencarnações. Aprende a santificar as suas experiências cotidianas sob o batismo transformador da mensagem do Cristo. Um ponto importante é que na doutrina espírita não há batismo, não há sacramentos, né? Como o batismo é um sacramento da Igreja Católica, porque compreendemos que todos nós estamos numa jornada evolutiva, somos espíritos imortais, o que significa que nós não encerramos, nós não perecemos. Nossa imortalidade é a garantia de que vamos passar por vários ciclos, por vários processos de regeneração, de resgate e de evolução. E, portanto, o batismo, ele não faz sentido à luz da doutrina espírita, já que compreendemos que somos espíritos falíveis, que erramos. Há várias jornadas, e estamos nessa para melhorar, para aprimorar, e ainda
Se temos essa condição, é porque sempre Deus está nos amparando, está olhando por nós. Não vai ser o ritual do batismo, ali o sacramento do batismo, que vai fazer com que nós nos tornemos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, independente da crença religiosa. E não vai ser o batismo também que vai fazer com que nós avancemos, porque isso é um esforço individual, o trabalho de cada um vencendo suas imperfeições. E o grande mecanismo regenerador é exatamente o Evangelho do Cristo. É o Evangelho do Cristo em nossa consciência que vai fazer com que nós impulsionemos, que nós avancemos. O grande batismo espiritual, portanto, é introduzir dentro de nós a mensagem, os ensinamentos de Jesus. Nesse sentido, nos esclarece a doutrina espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. O espírita, inspirado pelas orientações do Evangelho, explicadas pelos postulados do Espiritismo, compreende então que é pela caridade que o ser se transforma, ascendendo a planos evolutivos superiores. São as reencarnações que são os mecanismos de purificação, os mecanismos que nos colocam diante de Deus para reajustar aquilo que nós desajustamos. E precisamos entender ainda que a jornada reencarnatória, ela vai cada vez mais nos colocando diante do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele vai ser o instrumento transformador da nossa jornada espiritual. E esse Evangelho, ele vai se manifestar através de alguns aspectos, como a busca da reforma íntima, como a prática da caridade. São esses elementos que vão iluminando o nosso espírito. A caridade é o principal mecanismo impulsionador, mas ela precisa também trabalhar ajustada com a reforma íntima. A verdade é que a reforma íntima é que vai abrindo espaço em nosso espírito para a caridade. Quanto mais vamos nos depurando, nos livrando de nossas sombras, mais nos iluminamos e estamos mais aptos a praticar a caridade de toda espécie. O precursor nos oferece exemplo de transformação moral, obtido sob os ditames da vontade disciplinada, corretamente administrada. Podemos resumir então que João Batista, esse precursor, aquele que vem abrir os caminhos para a chegada do Mestre, ele vem nos mostrar, vem nos despertar para a importância de nós combatermos em nós mesmos as nossas imperfeições, aquilo que ainda nos arrasta aqui na Terra. E fazendo esse combate, fazendo essa luta contra essas imperfeições, somos capazes de cada vez mais avançar, de cada vez mais nos aproximar do Pai. Então, esse era o conteúdo da nossa aula. Espero que você tenha gostado e tire muito proveito desse nosso estudo. Peço que você curta, comente e compartilhe para que esse estudo possa ser aproveitado por outras pessoas. Um forte abraço, muita paz e muita luz.